Mais uma aula de matemática com Ronaldo Maia. Hoje a aula 90 do 7º ano. Geometria, ângulos. Vamos falar sobre ângulos consecutivos. Dois ângulos que possuem o mesmo vértice e têm um lado em comum, são denominados ângulos consecutivos. Então tem que ter um vértice comum e um lado comum, beleza? Dois ângulos. Vamos dar um exemplo aqui, exemplo A. Aqui eu tenho o ângulo AOB, tá vendo? Que é esse ângulo aqui. E tenho o ângulo BOC, que é esse outro aqui. Vamos comparar os dois. Primeiro, tanto o ângulo AOB quanto o ângulo BOC, eles têm um vértice comum, que é esse ponto O aqui, que é a origem. O ângulo AOB, tanto o ângulo AOB quanto o ângulo BOC, eles têm um lado em comum, que é o lado OB. Esse lado aqui, ó, ele é comum. Então ele tem as duas coisas. Possui o mesmo vértice, O, e possui um lado comum, que no caso aqui é o lado OB. É esse lado aqui que é comum aos dois. Beleza? Vamos agora ao segundo exemplo. Eu tenho aqui o ângulo AOB, que é esse menorzinho aqui, e o ângulo AOC, que é esse maior. Né? Tanto é que o AOB está dentro do AOC. Dá para vocês visualizarem isso, correto? Vamos comparar então o ângulo AOB, que é esse menor, do ângulo AOC, que é esse maior. Tanto o ângulo AOB quanto o ângulo AOC tem o mesmo vértice, tem um vértice comum, que é o ponto O. Da mesma forma aqui também o mesmo vértice, que é o ponto O. Está aqui, ó, o vértice. E tanto o ângulo AOB quanto o ângulo AOC tem também o lado comum. Qual é esse lado comum? É o ângulo, é o lado OA, esse aqui, ó. Ele é um lado comum tanto do AOB quanto do AOC. Então, satisfez as duas condições para ele ser considerado ângulos consecutivos, que é o mesmo vértice e tem um lado comum. Vamos agora ao exemplo C. Aqui eu tenho o ângulo AOC, que é esse maior aqui, e tenho um BOC, que é esse menorzinho aqui. Vamos comparar os dois. Tanto o ângulo BOC, que é esse menor, quanto o ângulo AOC, que é esse maior, eles têm um vértice comum, que é o ponto O. Está aqui o vértice comum. E tanto o ângulo BOC, que é esse menor, que está dentro desse ângulo AOC, ele também tem um lado comum. Quem é o lado comum? É o lado OC, que é esse aqui que eu estou destacando. Ó. Ele faz parte tanto do BOC quanto do AOC. Beleza? Vamos observar ainda melhor, novamente, para as figuras, exemplos ali. Nesses três casos de ângulos consecutivos, podemos perceber que o AOB e o BOC, aqui ó, primeiro caso, AOB e o BOC, aqui eu tenho a área do ângulo, não se mistura com a área desse outro ângulo BOC. Ou seja, eles não possuem pontos internos comuns, ok? Já o AOB e o AOC, como com o BOC, o AOB está dentro do ângulo maior AOC, então eles possuem pontos comuns, que é justamente essa parte daqui. Então, o AOB e o AOC, né, ali, possuem pontos internos comuns. Né? Da mesma forma, o BOC, aqui ó, BOC, e o AOC tem esse ponto comum aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é comum aos dois. Esse aqui faz parte do BOC e também faz parte do AOC. Logo, eles possuem pontos internos comuns. O único que não possui é quem? O AOB e o BOC, que a gente vai falar melhor sobre ele na próxima aula.
Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu gostei. Um abraço.